Boa tarde, eu me chamo Luiz Sérgio Garcia, eu e a Marilourdes Garcia estamos cursando o curso de letras na UFSC. Hoje vamos entrevistar a Graça Costa. Graça é graduada em Direito, Letras, graduanda em Pedagogia e em 2 pós-graduação, né? Especialista em Metodologia do Ensino de Línguas e Educação Bilíngue, certo, Graça? Trabalha com ensino de inglês desde 2005, tendo atuado em escolas públicas e particulares. A Graça é coautora de 3 livros, Práticas de Inglês para Adultos, Prática de Inglês na Infância e Inglês como Língua Franca, Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores. Atualmente, concilia atividade na escola regular e com aulas particulares online. Graça, bem-vinda. Obrigada. A gente agradece, né, Graça, a tua disponibilidade de nos atender, né, nesse momento. A gente queria saber qual o contexto que você está atuando agora, né, e qual a faixa etária de seus alunos, como que está sendo. Então, atualmente, eu trabalho com alunos a partir de 5 anos na escola particular e também trabalho com alunos no contexto de educação à distância, com aulas online. Na escola particular, eu trabalho com alunos de 5 e 6 anos e com adolescentes, entre 13 e 16 anos. Na escola particular, você trabalha com língua inglesa? Com língua inglesa, tudo com língua inglesa. E online também, língua inglesa? Língua inglesa. Ok. Então, Graça, você notou alguma dificuldade de readaptação dos alunos no pós-pandemia? Notei, especialmente, então como eu trabalho com vários contextos, com relação às crianças, a gente percebeu que eles apresentaram talvez mais questões psicológicas, então a questão do retorno foi mais difícil para eles, né? Mas eu percebi que alguns alunos tiveram realmente que buscar ajuda fora depois da pandemia, provavelmente o fato deles terem ficado em casa na cidade, né, foi uma questão importante no desenvolvimento deles. Para os pré-adolescentes, a gente percebe assim que eles têm mais dificuldade de se organizar para estudar para provas, porque provavelmente antes as provas eram online e aí agora eles têm dificuldade até de abrir o livro. Então, o que tem que estudar para a prova? Então, para a prova é esse material, mas qual a página? Então, a gente tem que fazer todo esse resgate de como que se estuda para uma prova, porque muitas vezes as provas online eles acabavam rolando. E agora não tem, agora dificultou mais. Então, voltar a focá-los nessa situação de estudo. Mas como eu trabalho também com a parte online, teve esse movimento de impulsionamento de aulas online no contexto de línguas também, que também é interessante, daí especialmente para adultos. Eu trabalho também com crianças, porque a pessoa não precisa mais se deslocar. E aí, por causa da pandemia, a gente descobriu muitas ferramentas que ajudam no ensino, que antes talvez existissem, mas como não tinha muito hábito de fazer aula online ainda, a gente não sabia que elas existiam. Então, todo esse movimento facilitou para que, por exemplo, eu possa hoje ter eu tenho aluno em Rondônia, e ele é meu aluno aqui. Então, também tem esse movimento positivo que as aulas online trouxeram com a pandemia. Como que é o envolvimento da família no contexto que você trabalha presencialmente? Então, a escola onde eu trabalho preza muito assim, pelo envolvimento da família. Eu acho muito importante, especialmente as crianças, os pais assim, sempre são muito atenciosos. Acho muito interessante que essa escola que eu trabalho busca que
que a gente sempre organize reuniões, que a gente sempre esteja em contato com a família, para que eles também possam colaborar e saber o que está acontecendo. Um outro fenômeno interessante é que, como eu dou aula para crianças, e o inglês está sendo assim valorizado, o contexto de ensino bilíngue e tudo mais, algumas famílias conversam em inglês com seus filhos, então eles têm muito mais proximidade com o professor, e aí a criança a gente consegue falar com eles só em inglês, eles entendem tudo e ajudam os coleguinhas, então é muito legal quando a família participa também, e daí tem um aprendizado, evolui muito melhor. Bacana. Graça, e quais as principais dificuldades que você encontra hoje? Assim, como você tenta lidar com elas? Então, no contexto que eu atuo hoje, eu creio, assim, que a primeira maior dificuldade para mim é de demanda pedagógica. A gente tem uma demanda alta, assim, de sempre estar inovando, de ter projetos, de ter uma demanda grande. Então, isso, assim, sem talvez ofertarem um curso, uma contrapartida, meio que a gente tem que correr um pouco atrás, assim, mas sem esse apoio, nesse ambiente que eu trabalho. Aí também tem, assim, eu creio, uma dificuldade de desvalorização do professor em geral, porque não só a questão salarial, mas a questão de desvalorização de lugar de fala, de desvalorização de sei lá, alguns pais, algumas notícias que correm sobre escola, e aí isso eu acho que é ruim. Algumas questões também de saúde mental dos professores, dos colegas, por causa de toda essa demanda. Então a gente tem, talvez não seja muito falado em saúde mental do professor, mas a gente também tem pouco auxílio nesse sentido, e a gente percebe cada vez mais colegas adoecendo. Então, eu acho que é um ponto de atenção também, que é uma dificuldade. E aí, como que a gente lida com elas? E assim, então, por exemplo, essa questão de demanda, eu busco sempre buscar por mim cursos, páginas, tem muito conteúdo gratuito também no YouTube e no Instagram, eu acho muito legal. A questão de desvalorização profissional é cada vez mais os professores entenderem a sua posição na sociedade, se valorizarem, terem um discurso de valorização, apoiarem movimentos que valorizem professores. E a questão de saúde mental, eu acho que a gente poderia ter mais apoio, assim, dos ambientes que a gente trabalha, mas de qualquer forma é tentar buscar aí coisas que a gente goste, que a gente consiga, né, que tem aquela rota de fuga, assim. Tem pessoas que gostam bastante de, não sei, fazer exercício físico, não é meu caso, mas assim, fazer também, ter um hobby, ter uma coisa que você faça por amor, que você faça por prazer, para você não ficar assim muito só com os seus problemas de trabalho, né? Ainda mais com a pandemia que teve aí, né? Você já atuou em outros contextos? Eu já atuei em vários contextos. Eu comecei trabalhando com aulas particulares antes, aí depois fiz a faculdade, trabalhei em centro de línguas, trabalhei com ensino público, trabalhei com educação indígena, educação rural, trabalhei em escolas privadas, escolas públicas, escolas bilíngues de educação infantil, trabalhei em escola bilíngue de ensino médio, que também é interessante, porque agora a gente vê muito de ensino infantil, mas o de ensino médio é mais desafiador ainda. Eu fiz bastante coisa já. Graça, você pode, sim, falar um pouco dos problemas de cada um deles? Talvez muito que você fez, mas assim, dá uma... Os problemas, assim, da escola pública são problemas que a gente percebia mais de ordem social mesmo, né, no sentido de alunos com muitas demandas
né, falta de comida em casa. Então, como que você quer que a criança aprenda inglês se ela está com fome? Né? Então, a gente tem... eu percebia isso na escola pública, falta de material. Quando eu trabalhei na escola rural e na escola indígena, tinha uma distância também grande que os professores tinham que percorrer. Tinha dia que era 40 quilômetros de estrada de terra até chegar lá, então isso também era uma dificuldade. No ensino particular, talvez, às vezes, a família joga muito a educação mesmo, pessoal das crianças sobre a escola, né? Então, não é só o ensino, então tem várias frentes que a gente precisa estar atuando, por causa de algumas famílias que têm esse posicionamento, mas a gente vai enfrentando, né? Aí vamos tentando. É muito interessante você falar sobre essa tua experiência na área indígena, né? Você podia falar mais um pouquinho pra gente? Eu trabalhei em 2 escolas indígenas na cidade de São Jerônimo da Serra. Eu trabalhei com educação de jovens e adultos, então dava aula de inglês para os adultos, e depois na outra trabalhei no ensino regular de 6º ano, na época, em uma outra aldeia, e foi muito interessante, né? Depois essa experiência rendeu esse artigo do livro, e os alunos, porque lá na escola realmente o inglês seria a terceira língua, eles falam Caingangue, era Caingangue, Xepai e Guarani. Então eles falam, eles aprendem Caingangue na escola. Nessa escola os alunos iam descalços, tinha assim toda uma situação do cacique, realmente ele tem poder sobre a aldeia, então é uma organização social diferente, mas foi muito interessante porque eles tinham interesse pelo inglês, mesmo estando assim a 40 quilômetros de uma cidade, eles tinham celular, então é aquela realmente multiculturalidade, assim, foi muito legal poder ter tido essa experiência. Eles falavam em Caingangue, às vezes eles cochichavam em Caingangue, eu acho que eles estavam falando alguma coisa de mim, né? Tipo, falar da professora, e foi muito engrandecedor, porque a gente, para valorizar mesmo, né, a cultura, a gente antigamente tinha assim uma visualização dos povos indígenas meio estereotipada, e aí quando você vai trabalhar lá, você percebe que é muito legal, que a cultura é muito rica e que, enfim, a gente tem muito que aprender com eles também. Neste livro que eu estava dando uma olhadinha, você colocou que teve um aluno que pediu para você levar uma música. O nome do artigo é Lady Gaga Vai à Aldeia. Porque no primeiro dia que eu cheguei, ele veio com uma musiquinha da Lady Gaga, que é uma cantora bem famosa americana, né? E falou: ai, prof, eu quero que você ensine pra gente essa música. Eu falei: gente, eles aqui não... Olha, eles conhecem, eles têm toda essa vontade. E aí, então, eu achei muito interessante. Realmente, eles também têm essa questão da cultura anglófona, que está presente muito no Brasil, enfim, por causa que a gente consome muito filme, a gente consome muita música, a gente consome muita coisa que vem da língua inglesa, e eles também consomem normalmente, e aliam isso à cultura deles, tá tudo bem. Se você pudesse dar um conselho, né, para nós que estamos, né, nessa caminhada, né, como futuros professores, né, qual seria? Eu sou muito feliz na minha profissão, então eu acho que é uma profissão abençoada, a gente poder ensinar. O conselho que eu dou é que vocês sempre consigam continuar estudando, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende a ensinar. Então, terminem a faculdade, continuem buscando, né, outras formas, pós-graduação, o que vocês tiverem possibilidade,
porque eu acho que assim a gente consegue. Um professor não sabe o tanto que ele vai tocar em alguém, né? Que vai formar todas as outras profissões. Então, a gente tem um papel muito importante assim, no mundo, na sociedade. Acho que não parem de estudar. Acho que a gente sempre vai ter esse gás de voltar para ensinar. Que bacana. Finalizando, infelizmente estamos acabando a nossa entrevista aqui. Foi uma entrevista muito bacana, sabe, Graça? Quero agradecer você muito pela atenção. E se você quiser falar mais alguma coisa para nós e para os nossos amigos lá, fique à vontade, tá? Então... É uma honra e um prazer poder dar essa entrevista, né? Dizer que eu tenho muito orgulho de vocês dois estarem nesse momento assim de buscar uma outra faculdade, uma outra graduação que eu acho muito legal. Vocês estão de parabéns e obrigado pela oportunidade também. Nós que agradecemos vocês e eu e a Mari gostaríamos muito de agradecer também a professora Grazi por nos dar essa oportunidade de enriquecer o nosso conhecimento, sabe? Muito obrigado aos colegas da sala que nos ajudam juntos, né? Então, um grande abraço a todos, tá? Mari. É isso, pessoal. Obrigada.